Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar o cálculo algébrico lá no capítulo 4, início do segundo bimestre, tá? Então, essa parte do cálculo algébrico nós temos que ver primeiro as expressões algébricas. A variável delas são as letras. O valor numérico é o resultado que se obtém ao substituir as variáveis por números. Um exemplo. 2x mais y ao quadrado, ela é uma expressão algébrica. Se eu substituir o x por 3 e o y por 2, eu posso iniciar o meu cálculo e achar o meu valor numérico da expressão algébrica. Então, nesse caso, o que está em vermelho é o valor do x, que foi substituído, e o que está em azul é o valor do y. Lembrando que quando eu tenho, por exemplo, 2x, eu tenho uma multiplicação entre o número e a letra. Então, eu fiquei com 2 vezes 3 mais 2 ao quadrado. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 3, 6, e fazendo 2 ao quadrado, que é 4, eu posso somar os dois números e vou ter 10. Então, esse vai ser o resultado, vai ser o meu valor numérico dessa expressão algébrica. Outra parte que nós vamos estudar agora é a parte dos polinômios. Nos polinômios nós temos os monômios, que são expressões algébricas compostas de um único termo. Por exemplo, 4x ao quadrado yz. O que é cada parte aqui? Então, nós temos o 4 sendo o nosso coeficiente, que é o nosso número na frente das letras. A parte das letras, que é x ao quadrado, y, z, é a minha parte literal, tá? Ali tá escrito errado, ok, pessoal? É a parte literal, desculpa o erro da prof. Na parte literal, vocês vão ter as letras e também os expoentes, tá? O polinômio, ele é uma expressão algébrica composta de uma adição algébrica de monômios. Então, nós temos o monômio, que seria o polinômio com apenas um termo. O binômio, ele vai ter dois termos, então eles vão vir separados ou por mais ou por menos. E o trinômio, ele vai ter 3 termos, tá? A partir de 3 termos, ele não tem nome específico, ele é considerado polinômio. Um exemplo. No exemplo A, nós temos um monômio, menos 8x ao cubo y. O menos 8 é o nosso coeficiente, o x ao cubo y é a nossa parte literal. Na B, nós temos um binômio, porque nós temos a primeira parte, que é x ao quadrado y, e nós temos a segunda parte, que é 5xw. Então, nós temos 2 termos, então ele vai ser um binômio. No C, nós temos 3 termos. O primeiro termo seria o menos x, o segundo termo é mais y e o terceiro termo é menos 3w. Na letra D, nós temos 4 termos. Ele já é considerado daí polinômio, porque não tem o nome específico. Então, o primeiro termo seria o A, o segundo termo o menos B, o terceiro termo o menos 2C e o quarto termo seria o mais 7D. O grau de um polinômio é a soma dos expoentes das variáveis. Se o polinômio tiver mais de um termo, o grau será a soma dos expoentes das variáveis do maior termo. Por exemplo, para achar o grau de um polinômio, por exemplo, na letra A, eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 7x mais 6. Se eu olhar o primeiro termo, é x ao cubo. Então, ele é terceiro grau, porque o meu expoente é 3. Se eu olhar o segundo termo, 3x ao quadrado, ele é segundo grau, porque o meu expoente é 2. Se eu olhar o terceiro termo, que é menos 7x, em cima do x é como se eu tivesse 1. Então, ali seria o primeiro grau. E o 6, como não tem letra, é 0 grau. Olhando todos juntos, o maior grau é o 3. Então, todo polinômio é considerado de terceiro grau. A mesma coisa acontece na B. Todo polinômio é considerado de quarto grau, porque ele é o maior grau do polinômio. Na C,
todo polinômio é considerado de primeiro grau, porque o maior é o primeiro, que é o x, que em cima dele tem 1. E na D não tem letra, então ele é 0 graus. Simplificação. Unimos os monômios semelhantes. O que são os monômios semelhantes? Por exemplo, eles têm que ter a mesma parte literal, eles têm que ter a mesma letra com os mesmos expoentes, tá? Então, aqui eu tenho 5ax menos 7ax. Os dois valores têm ax, então eu vou calcular os coeficientes, que são os números da frente, e manter a minha parte literal. Então, eu vou fazer 5 menos 7, vai dar menos 2, e eu vou manter o ax. No segundo exemplo, é um pouquinho maior. Eu já tenho 3a menos 5ab mais 8b menos 2a mais 3ab mais b. O que eu vou fazer? Por exemplo, a parte em vermelho. São todos os monômios que são semelhantes, são os monômios que têm a mesma parte literal. Então, eu tenho 3a menos 2a. E eu vou fazer essa conta. Depois, eu vou para a parte que está em branco, que é menos 5ab e mais 3ab. E depois eu vou para a parte em azul, que é mais 8b mais b. Quando eu tenho só a letra, é como se eu tivesse o número 1 na frente. E aí eu consigo chegar na minha resposta, que vai ser A menos 2AB mais 9B, tá? Então, essa minha resposta ela é considerada um trinômio, porque ela tem 3 termos. Agora é hora da gente praticar um pouquinho, tá? Vocês vão fazer as atividades da lista de exercícios que a prof vai colocar junto com esse arquivo lá na plataforma, tá? Vocês podem realizar as atividades no caderno de matemática ou no livro, anotem suas dúvidas e a correção será feita na nossa aula online. Um abraço para vocês e até a próxima aula.